quero aqui cumprimentar primeiramente o pessoal do CPEA, que fez essa parceria com a gente. Estou vendo aí o Mauro Ozaki, acho que deve estar representando todos, né? O Renato, o Francisco, o Lucílio e o Geraldo. Quero dizer que para nós é uma honra muito grande. Nós tivemos o nosso presidente emérito, doutor Fábio Meirelles, foi presidente da CNA. E lá nós fizemos também um fechamento importante com o CPEA a nível de custo da cana-de-açúcar. Era para a gente ter feito também, inclusive, o custo da indústria na época, mas, infelizmente, acabou não dando certo, mas fizemos do plantio. Quero aqui dizer da importância desses fatos. Eu acho que o Departamento Econômico tomou uma decisão importante com todos os colaboradores que estão ali, junto à nossa comissão técnica. A importância dessa parceria ela é fundamental e vital para que nós possamos, sem dúvida nenhuma, criar a consciência da importância de nós fazermos os nossos papéis de produzir bem, orientar bem o nosso produtor rural. A manipulação que existe no mercado fica difícil a gente adequar o processo como um todo. Mas, sem dúvida nenhuma, nós temos de fazer a nossa lição de casa, produzir melhor, uma produtividade melhor, uma condição melhor, as informações melhores e as condições de venda no momento correto. Então, isso que a gente está tentando fazer para que a gente possa aumentar essa competitividade econômica das nossas propriedades, para manter o pequeno e o médio produtor nas suas atividades. Então, eu quero aqui cumprimentar essa parceria, junto com o CPEA, que é da USP, nós fazemos parte do Conselho Universitário da USP, fico muito honrado com essa parceria. Quero que nossos presidentes de sindicatos, nossos membros da comissão técnica, aproveitem o máximo desse conhecimento que vocês vão obter aí, para que a gente possa criar e fortalecer novas parcerias. Agradeço e passo aí a direção aí para que vocês possam conduzir a reunião e desejar todo sucesso para que a gente possa manter essa parceria e fortalecer os nossos laços com esse profissionalismo que assim está sendo feito. Obrigado. Muito obrigado, Tirso. Muito obrigado pelas palavras aí. Excelente. O nosso diretor, o Márcio Vassoler, está na reunião, eu acabei de vê-lo, não sei se ele está por aí ainda. O Márcio é nosso coordenador também da Comissão Técnica de Grãos. Márcio, tu estás presente? Eu acho que o Márcio caiu, mas ele estava na reunião. Ele não machucou, não, né? Não, acho que não. Né? Hoje em dia... Não, espero que tenha caído da sessão aqui só e não da cadeira, né? Mas é importante, viu, Cláudio? Só para fazer uma ressalva, acho que muitos dos senhores não estão sabendo, mas nós tivemos lá no Irriga Show, há 15 dias atrás, e conseguimos aí um novo centro de inovação tecnológica de irrigação. Então, nós estaremos implantando, a partir do ano que vem, também um centro. Nós vamos ter 3 centros. Nós temos o centro da cana, temos o centro de tecnologia, Big Data, inteligência artificial de insumos, e agora o centro de irrigação. Isso vai ajudar muito para que a gente possa disseminar a importância da irrigação no processo como um todo. Obrigado, hein? O Márcio, eu não sei se o Márcio está, mas um abração. O Márcio, eu não sabia que ele estava aí. Ele é o nosso primeiro secretário, tem dado uma mão muito grande, uma pessoa do bem, uma pessoa que tem ajudado muito. Muito agradecido. Perfeito, perfeito. Tirso, o Márcio estava aqui, mas ele caiu, daqui a pouco ele retorna, então nós, em benefício do tempo, aí para não atrasar, a gente vai dar sequência aqui, e aí o Márcio pode fazer suas considerações depois, né, pela nossa comissão aí na sequência, tá certo? Bom, eu queria de antemão também agradecer aí ao Mauro, que liderou a equipe, né, o Renato está presente com a gente também, aqui a equipe do CPEA, né, o Lucílio, o professor Geraldo, né, pelo apoio de sempre aí do CPEA na realização desses painéis de custo de produção em conjunto. Essas informações são muito, muito importantes para a gente, né? A gente transmite aos produtores, disponibiliza as planilhas para realização de custo, são informações elementares para a tomada de decisão no campo. Então, muito obrigado, Mauro, pela parceria de sempre. Nós preparamos uma agenda aqui que é uma apresentação
rápida que eu vou fazer com informações sobre o Plano Safra, sobre o cenário que a gente está vendo para essa próxima safra, e aí depois eu passo a palavra para o Mauro para apresentar, né, os custos de produção da safra de grãos 23-24 e falar um pouco sobre as perspectivas, né, da safra 24 e 25, certo? Então vamos dar prosseguimento aqui à agenda. E eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação. Aí, Marina, por favor, me avisa só quando vocês estiverem visualizando a minha tela. Já estamos visualizando, Cláudio, só colocar em modo apresentação. Certo, já coloquei em modo apresentação. Não estou vendo vocês agora, mas vou dar sequência aqui. Está em modo apresentação, hein? Tudo certo? Sim, tudo certo. Então, tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, né, para falar um pouquinho do nosso cenário econômico, né, nós temos aí, estávamos num processo, né, de redução das taxas de juros no país, em função de um certo controle na taxa de inflação, mas nós tivemos agora, né, a retomada, né, de um aumento das taxas, a taxa básica da economia, a taxa Selic, o que implica, né, todas as demais taxas de juros da economia, né? Então, como já vimos enfrentando um cenário de taxas altas, né, taxas que muitas vezes as atividades produtivas não conseguem remunerar, estávamos na expectativa de voltar a ter taxas aí com um dígito só, mas infelizmente esse processo teve uma inflexão e a gente está agora diante de um cenário de taxas crescentes. A previsão é que a gente termine 2024, né, com taxas mais altas, aí, acima de 11%, né? E para 25 se projeta já uma redução das taxas, né, na medida que a gente consegue manter a inflação aí mais perto do centro da meta, mas é um cenário ainda de 2 dígitos, que é um cenário bem desafiador. A projeção inicial que a gente tinha para PIB no Brasil era de PIB abaixo de 1% no começo do ano. Os resultados foram surpreendentes, né, nos primeiros trimestres, e a projeção hoje é que a gente tem aí um crescimento da economia em torno de 3% em 24%, e a projeção da Focus para 25 é um crescimento perto de 2%, né, que também melhorou consideravelmente perto do que a gente tinha. A projeção de câmbio para 24, para a gente terminar o ano aí em torno de 5,40, que é mais ou menos o câmbio que a gente está enfrentando hoje. E para o ano que vem, também nessa casa, né, a última projeção da pesquisa Focus é de 5,35 para o câmbio ao final de 25. Então, aqui só para trazer um quadro para a gente entender o que está acontecendo com o cenário de inflação, né, e taxas de juros no Brasil. A nossa meta hoje da inflação, a meta que o Banco Central persegue é 3%, e no último mês, né, a gente teve uma inflação acumulada de 4,24%, ou seja, quase na borda superior da meta, que é 4,50, tá? Agora, o Banco Central tem que perseguir, né, o centro da meta, que é os 3%. Então, por isso, a preocupação, né, com a taxa de inflação e a retomada, né, das elevações da taxa Selic. Tá? O nosso quadro fiscal é muito desafiador ainda. Nós temos aí um déficit crescente primário, né, nas contas públicas, o acumulado de 12 meses aí de 233 bilhões de reais. E o grande problema é que quando a gente olha para a trajetória, né, dessa dívida, a gente vê, né, uma trajetória ascendente. Né? Então, em maio, a gente tinha uma dívida bruta, né, versus PIB aí de 76,7%, e em julho, né, essa relação já estava em 78,5%. Portanto, assim, a gente está com déficit primário, está gastando mais do que arrecada, né, e está gastando muito com pagamento de juros, né, com essa taxa Selic, né, que acaba implicando aí
enfim, todo um cenário também de expansão das taxas nos títulos públicos. Então, essa trajetória desafiadora que a gente tem do ponto de vista fiscal implica a inflação e as taxas de juros, né, e é o grande complicador que a gente tem aí para o setor produtivo, tá? Então, é o nosso maior ponto de atenção aqui, do ponto de vista macro. A taxa de câmbio nominal também responde um pouco a essa questão fiscal, né? A gente teve uma mudança de patamar ali, principalmente, né, em março, abril, quando as perspectivas fiscais pioraram razoavelmente, né? E, portanto, o câmbio saiu de perto de R$ 5 por dólar para 5,50, bateu até 5,70, né? Hoje recuou um pouquinho, está em 5,40. Mas o câmbio é um fator muito importante para o nosso agronegócio, principalmente para a área exportadora, né? As nossas receitas da exportação são em dólares, isso ajuda o setor exportador, mas, por outro lado, também aumenta custo, né, na aquisição de máquinas importadas, de insumos que a gente importa de outros países, né? Em especial, né, fertilizantes e óleo diesel, tá? Então, o câmbio é sempre uma variável muito importante para a gente acompanhar. Bom, entrando um pouquinho mais agora na nossa área específica de atuação, aí o agronegócio, eu queria trazer algumas informações sobre o Plano Safra. Os recursos destinados aí a investimentos e custeio, né, para média e grande agricultura, no Plano Safra 24-25, apontam para 400 bilhões. E quando a gente soma a agricultura familiar, que tem aí 76 bilhões, a gente tem um total de 476 bilhões de reais, né, anunciados para a safra 24 e 25. Importante fazer essa ressalva, né, que esse valor, que representa aí um crescimento de 9,2% em relação ao ano anterior, é uma projeção, né, de aplicação de recursos, né, do governo. Não quer dizer que esses recursos vão ser efetivamente emprestados. Há uma projeção aqui também, né, de financiamentos, de investimento nessas linhas do governo, certo? Não tivemos mudanças significativas nos programas, né? Pequenos ajustes, aumento de recursos de um programa, diminuição de outro, né? Poucas mudanças em termos de taxa de juros, né? As taxas de investimento, elas estão variando aí, né? A menor que a gente tem ali no PCA para investimentos em armazéns, entre 7% e 8,5%, né? A Renovável também tem uma taxa de 7% e 8,5%, até taxas de 11,5%, tá? Então, na média, né, nossas taxas para investimento aqui são em torno de 10%, 11%, taxas bem elevadas, né? Então, esse cenário de taxas, né, de juros, principalmente taxas para o plano agrícola e pecuário, para o plano safra, né, ele não tem se modificado muito nos últimos anos de aperto fiscal, né? O Pronamp está com uma taxa de 8%, Pronaf tem taxas aí de 5%, 6%, algumas taxas menores, né, alguns programas específicos, e a grande agricultura está com uma taxa de 12%, né? Então, com a Selic variando, né, a gente tem implicações nas taxas. A taxa Selic estava bem mais alta, né, nos anos 22 e 23, aqui nessas safras, e se conseguiu manter as taxas de juros, né, num patamar razoável. Mas a nossa expectativa era de que com a taxa básica da economia, a taxa Selic caindo, né, a gente conseguisse reduzir as taxas para a agricultura, e que não se conseguiu, tá? Então, como eu disse, a gente tem um cenário de estabilização das taxas aí do Pronamp e demais produtores, né, grandes produtores, e pequenas modificações aqui no Pronaf, né? Mas são taxas, né, como a gente sabe, bem altas e acima, né, da capacidade, né, vamos dizer, de remuneração de muitas atividades agropecuárias. Tá? Então, aqui é um gráfico que mostra só que a gente vem expandindo os recursos aplicados no setor. Então, como eu falei anteriormente, juntando pequena e média agricultura, são 476 bilhões ofertados para essa safra, né?
E para o seguro rural, né, cabe uma ressalva aqui, né, nós vínhamos numa expansão de recursos em 19, 20, 21, com projeção, com viés de alta, né, chegou a ser anunciado 2 bilhões para o programa de subvenção federal, depois a gente teve contingenciamentos, enfim, e hoje a gente tem aí 1,16 bi, né, anunciado para o programa de subvenção federal, sendo que 210 milhões são destinados ao Rio Grande do Sul, que é um apoio específico que o governo determinou, né, para ajudar lá os produtores afetados pelas enchentes, tá? Então, a execução que a gente tem até o momento é em torno de 500 milhões, então há recursos disponíveis ainda, né, nesse programa de subvenção federal para contratação agora no Plano Safra, né, na safra de verão. É importante mencionar que nós temos programas de subvenção que ajudam a baratear, né, a contratação pelos produtores, né? Então, o programa de subvenção federal ele tem uma redução, né, um desconto que o produtor paga na taxa de prêmio de 20% para soja e 40% para floresta, pecuária, aquicultura, frutas, olerícolas, café e cana-de-açúcar. Num limite até de R$60 mil, né, para cada grupo desses aqui, né? Então, se o produtor pegar para soja e pegar para pecuária, ele consegue tomar até R$120 mil, né, de subvenção. Então, esse é o programa federal. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem também um programa de subvenção estadual, que se soma ao federal, e o produtor no estado de cana-de-açúcar ou soja pode ter uma subvenção no prêmio também de 20% e demais culturas de 30%, sendo que o limite, né, de subvenção por beneficiário é R$25 mil no estado, tá? Então, pegando o caso da soja, por exemplo, né, o produtor que conseguir se aproveitar da subvenção federal e estadual, ele vai ter 20%, né, de subvenção aqui federal, mais 20% do estado, e ele vai pagar 60% da taxa de prêmio só no caso da soja, tá? Então, são programas bem interessantes que tornam mais acessível a contratação do seguro rural pelos produtores. Então, a gente difunde essa informação, a gente sabe que os recursos acabam escasseando, que nem todo mundo consegue acessar esses recursos da subvenção, mas enquanto eles estão disponíveis, né, a gente tem que oferecer para os produtores e sugerir, né, que todos aqueles produtores que estiverem em região onde tem seguradoras, que tem produtos disponíveis, aí contrate o seguro, porque é uma ferramenta importante para o gerenciamento de risco. Olhando um pouquinho agora para a previsão climática da próxima safra, né, nós temos um cenário de setembro que foi preocupante aí com seca, com prolongamento de alguns incêndios, né, por conta justamente das temperaturas altas, né, baixa umidade do ar e falta de umidade no solo, mas, né, as projeções são para que agora em outubro, novembro a gente tenha chuvas mais volumosas, né, acima da média, né, que vão trazer aí um cenário para plantio bem mais favorável, né, para os produtores de grãos paulista, tá? Então, os modelos climáticos apontam aí que a gente está indo para um cenário de neutralidade climática, talvez um pouco de inclinação por Laninha, que são cenários que vão trazer, então, um regime de chuvas, né, mais propício para o Sudeste, né, em especial para São Paulo, né? Então, esperamos que as chuvas realmente venham conforme, né, as projeções aqui em outubro, elevem bastante a umidade no solo, né, e permitam um plantio adequado para os nossos produtores. Olhando um pouquinho para o cenário de preços, né, eu trago aqui algumas informações, né, de contratos futuros de soja, milho e trigo. A gente vê que para maio de 25, março, né, nós temos aí preços muito próximos do que a gente tem hoje, tá? Então, é um cenário que não é de elevação de preços. Para milho, né, a mesma coisa, né, preços muito alinhados com o que a gente tem hoje, né, e trigo, algodão da mesma forma. Olhando aqui para a BMF, né, também, né, a gente tem um cenário de estabilidade de preços, né, então não nos parece que
os preços, pelo menos com as projeções que a gente tem hoje, obviamente, né, as condições reais de mercado podem ser modificadas a qualquer momento, mas a gente não tem um cenário aí de projeção hoje de elevação de preços. A Conab lançou recentemente, né, uma primeira perspectiva de produção de grãos, que nos pareceu muito otimista, né, em função do cenário que a gente está vendo no campo, das conversas que a gente tem aí com os produtores. A Conab está projetando um crescimento da área de 2% em relação à área do ano passado, aumento de produtividade, aqui é muito em função, né, da projeção climática que a gente tem, das expectativas, né, de chuvas que acabam determinando a produtividade nas regiões, mas com essa combinação de produtividade e área, né, um crescimento de 8% na produção global de grãos, o que nos levaria para algo perto de 326 milhões de toneladas de grãos, que seria um recorde, né, frente aí aos 319, 320 milhões que a gente teve no ano anterior, que foi nosso recorde. É um cenário, né, como eu disse, que nos parece muito positivo, é uma primeira previsão, a gente não tem as informações aqui por estado, né, é uma avaliação global, mas nos parece uma avaliação muito, muito otimista, né? Do ponto de vista de produtividade, eu até acho que faz sentido, né? Pelas condições climáticas que a gente tem projetadas, né? Crescimento de área é ainda uma incógnita para a gente sabe que os produtores estão tendo muita dificuldade para acessar o crédito rural, né? Temos questões ainda pendentes da safra passada, né? E o crédito é um instrumento muito importante também para determinar aí as áreas que vão ser plantadas, enfim, e a capacidade do produtor de investimento, tá? Então vamos avaliar com cuidado essas informações, mas a Conab está trazendo um cenário positivo. Ainda falando um pouquinho de preços, né, a gente faz um comparativo de preços aqui no Departamento Econômico da FAESP, a gente monitora o preço das principais commodities e a gente faz uma avaliação aí de variações a cada 12 meses. E é importante sempre a gente ver que nós temos muitas commodities que têm variações positivas de preço e outras negativas, né? Então, isso mostra também para a gente como é importante diversificar a produção, né? Aqueles produtores, obviamente, que estão em regiões que conseguem diversificar suas culturas, isso sempre traz mais resiliência para o produtor em termos de resultado, né? Evita endividamento, então é muito importante sempre diversificar a produção e o risco, né? Então, só para tecer alguns comentários aqui, a gente está tendo preços recordes aí de laranja, café está com preço positivo também. O boi gordo, depois de passar por um período de preços muito baixos, aí, perto de R$200 arroba, a gente tem hoje um cenário positivo de preços, né? Provavelmente chegamos aí ao final do ciclo pecuário, estamos numa reversão de ciclo, o preço da arroba já está indo em direção aos R$300, mas nós temos produtos também que estão com preços bem baixos, a mandioca, enfim, algumas hortaliças, até em função da condição climática, que tem preços também negativos, tá? No caso de soja e milho, né, que é o nosso foco principal aqui dentro de grãos, a gente tem uma recuperação dos preços, como já falamos anteriormente, tanto de milho, menos de soja, né? Mas nos parece que o pior já passou, né? Olhando para esses gráficos aqui também a gente tem essa impressão de que o pior em termos de preço, né, para soja, né, aqui nesse gráfico de baixo, e para milho, né, já passou. A gente está num cenário de estabilidade, né, inclusive de projeções aí no mercado futuro, mas nos parece que é daqui para cima, né, e os preços não devem ceder mais. Bom, diante desse quadro, né, que eu busquei trazer aqui de maneira muito sintética para vocês, né, do ponto de vista macro, o que está acontecendo, como isso está influenciando as nossas taxas de juros e câmbio, né, variáveis importantes aí para o agronegócio, um pouco de cenário de preços, né, o que a gente tem delineado na nossa política agrícola, né, no plano safra. Agora, eu acho que cabe a gente fazer uma discussão aqui, né, do que esperar, então, para a safra de grãos 24-25 paulista, né, o que os resultados da safra 23 e 24 nos ensinaram, né, do ponto de vista de custo, né,
de impacto das produtividades nos custos, né? E dado esse cenário, né, que eu trouxe, né, discutir um pouco do que a gente pode ter como resultado aí na safra 24/25 em termos de custos e margens, né, e dado esse cenário de preços. Certo. E para fazer essa discussão, né, a gente vai contar aí com a explanação do Mauro, né, que vai apresentar resultados de um levantamento de custo que a gente fez em algumas regiões, né, levantamento de custo de grãos, e aí a gente vai discutir um pouquinho o cenário 24 e 25. Então, eu encerro a minha apresentação aqui e de antemão já passo a palavra para o Mauro da sequência. Tá certo, Mauro? Está contigo a palavra. O microfone está fechado, Mauro. Sim, sim. Agora sim. Agora sim, obrigado. Bom dia a todos. Eu agradeço, Cláudio, a Marina e demais membros da FAESP pela oportunidade de nós realizarmos aí uma apresentação dos resultados, tá? Eu acho que o início de uma grande parceria que nós estamos montando aí com relação ao acompanhamento do custo de produção de grãos paulista, né, do estado de São Paulo. Então, nós estamos há bastante tempo já fazendo outros estados, mas dentro do nosso estado a gente estava meio que carente, vamos falar assim, mas acho que agora nós vamos montar uma estrutura interessante que todo ano nós possamos fazer uma reunião como essa, trazer um panorama interessante para os produtores paulistas aqui, tá? Então, nós temos um tempo bastante curto, tá? Então, vou ser bastante breve com relação à apresentação, né? E aí depois nós fazemos uma abertura de alguns minutos, né, Marina, para fazer alguns questionamentos. Tá, então, essa parte de um projeto que nós temos junto com o pessoal da federação, da FAESP, né, em que nós temos aí a ideia de mostrar a competitividade da nossa propriedade típica de produtor de grãos, tá? Então, brevemente, eu farei uma introdução, caracterizando as propriedades, depois nós iremos para uma análise comparativa da soja, do milho, do trigo e do feijão. Vamos centrar nessas 4 culturas, tá? Comparando um pouco o sistema irrigado, onde nós buscamos essa informação, e assim como o sequeiro. E entender um pouco mais o efeito, né, que foi traduzido das principais variáveis com relação à soja e milho e trigo da safra 23/24 e a perspectiva, né, já feito essa introdução pelo Cláudio, que nós vamos mostrar o que nós vamos aprender com 23, que foi resultado do estado de São Paulo aí também comparado com outras regiões, e como é que nós olhamos para frente para o próximo período. Então, basicamente, nós são 3 fazendas típicas da região do estado de São Paulo, 2 delas centradas no sistema irrigado, que é a região lá de Guaíra e na região de Paranapanema, né? E depois a região de Itapeva, característica mais sequeira, tá? E todos eles levantados no sistema de painéis, com participação de produtores, agrônomos, técnicos e outros agentes de mercado que contribuíram para estruturar estruturar a fazenda típica produtora de grãos no estado de São Paulo. Então, aqui são as 2 localidades, as 3 localidades já apontado aqui na cor azul, tá? Que nós temos aqui, região de Guaíra, região aqui de Paranapanema e Itapeva. Depois nós temos aqui a característica da região de Paranapanema, né? São áreas de cultivo de 500 hectares, 450 hectares de área própria, arrendando 50, tendo 113 de área de PP. Aqui em cima o gráfico mostra quanto é distribuído as 3 safras desse sistema irrigado, né? Tendo algodão no sistema, soja, milho verão para a produção de semente e soja tardia irrigada aqui também 200 hectares, por exemplo. E nessa mesma área ainda continua na segunda safra, a mesma safra que foi plantada algodão, depois vem milho segunda safra, feijão, sorgo, e na terceira, no final aí, nós temos a área de pousio e trigo, basicamente fechando o ciclo de produção aí nessa região de Paranapanema, que é bastante intensivo, dado o sistema de irrigação que permite essas 3 safras aí nessa região. Já pegando a região de Guaíra, né, mais norte do estado de São Paulo, né, área de cultivo de 200 hectares aí durante a safra, né, vamos falar assim. E nós temos dos 120 área arrendada, predominantemente arrendada, e 80 própria,
e nesse sistema de cultivo, trabalhando bastante com soja de característica de tolerante a herbicida resistente à lagarta, né, que é o intacta, e soja irrigada aí, só 25% da área irrigada aí no caso. E durante a segunda safra, obviamente milho segunda safra, depois nós temos uma parte de segunda safra sequeiro, uma parte irrigada e o milho inverno aí também irrigado nessa mesma pivô central aí, tá? E depois nós temos a região sequeira, que nós incluímos, tá? O projeto em si era basicamente a Guaíra e Paranapanema, que eram duas regiões de sequeiro, e incluímos uma nova região aí de sequeiro, que foi levantado junto com o projeto Campo Futuro, e aí para nós avaliarmos o estado de São Paulo como um todo, né? Então nós temos aí a região de Itapeva, com 100 hectares de área de cultivo, 80 área de própria, 20 arrendada. Nessa primeira safra, trabalhando com basicamente soja, né? 2/3 aí praticamente o soja, depois nós temos uma pequena parcela com milho verão e feijão. E no inverno, milho segunda safra ainda, e trigo e a parte de sorgo, tá? Então são bem diversificados as 3 regiões aí que nós temos aí como polos produtores de grãos no estado de São Paulo aí, mostrando predominância aí no caso de soja e em detrimento do milho. Bom, valor da área agrícola, né, rodando em torno de 80 mil, né, na região de Itapeva e na região de Guaíra, um pouquinho mais barato na região de Paranapanema. Valor do arrendamento também segue mais ou menos a mesma lógica, em torno de acima de 2 mil, tanto Guaíra quanto Itapeva, em torno de 1.650 no caso de Paranapanema. Tá? Essa característica geral tem mais detalhes aí, mas eu acho que só para nós tomarmos como base, né, qual é o tamanho do módulo rural que nós estamos tratando e representando essas fazendas típicas produtoras de grão do estado de São Paulo aqui. Bom, diante dessa característica, nós temos o primeiro modelo, né, primeira números, comparando aí a soja irrigada, os dois sistemas aí, tanto na região de Paranapanema quanto na região de Guaíra. Então, essas duas regiões nós temos irrigada e começamos a comparar quanto é que se custa produzir soja nessas duas regiões. Então, as duas aí trabalhando em torno de 8.400, né, reais por hectare no custo total e 9.260 no caso para a região de Paranapanema. O custo operacional aqui embaixo na barra azul, né, quase 5.490 no caso de Guaíra e 6.870 no caso da região de Paranapanema. Tá? A produtividade foi o ano que a gente ouviu bastante mais reclamação esse ano, mas por ser irrigado ainda conseguimos proteger um certo nível de produção, né, do teto produtivo. Então foi aí passado né, pelos produtores aí em torno de 80 sacas na região de Paranapanema, 69 na região de Guaíra, que sofreu mais com alta temperatura. Então nós tivemos aí caso de abortamento até de vagem por conta de altas temperaturas que nós tivemos nessa safra 23/24. Preço médio, né, ponderado pelos produtores com diferentes formas de negociação, nós vimos aí em torno de 125 para Paranapanema, 110 na região de Guaíra. Tá? Com esse resultado, né, tendo essa produção, essa produtividade com esse preço, nesse nível de custo, a rentabilidade, a receita líquida operacional aqui foram positiva para as duas regiões de soja irrigada. Tá? Isso é um sinal positivo que todos os custos, né, do desembolso do produtor, o produtor conseguiu pagar todas essas contas, tá? Quando nós adicionamos depreciação, adicionamos juros e também o custo da terra, tá? Nós vimos aqui que já o valor, né, da rentabilidade ela vai piorando mais no caso de Guaíra e ainda mantendo positivo no caso de Paranapanema, tá? O que chama, né, devemos sempre olhar, né, para as duas regiões aqui, o que é que mais impacta em termos de custo operacional, ou seja, aqui eu só me restringi ao que o produtor sente no bolso, não considerei depreciação, não considerei juros e nem custo da terra aqui, tá? Então, para as duas regiões, o primeiro item que mais pesa é o grupo dos fertilizantes, depois também vem sementes em seguidas, e os defensivos, os SIDAs da vida, né? Daí vem a questão aí
defensivos, como fungicida, é o item que pesa mais dentro do grupo químico dos defensivos, depois inseticida e herbicidas, e lá na frente a gente vê aí a questão de operação mecânica ou mão de obra, né, e irrigação aí, pesando quase 10 a 15% aqui. Então essa basicamente, né, o quanto o sistema de irrigação, o custo de irrigação, energia, mais toda a estrutura, né, a gente mostra que ela pesa bastante na estrutura de composição do custo de produção, no caso de soja irrigada. Contudo, a forma como o pessoal tem gerenciado no ano seco, como foi 23, 24, conseguiram proteger seu teto produtivo aí, comparado com outra soja. Se eu pego o sequeiro, por exemplo, né, a gente já vê problema maior, né? A gente, como já foi mencionado anteriormente, abortamento, né, a alta temperatura foi bastante prejudicial. Então, a região norte do estado de São Paulo, por exemplo, a região de Guaíra sofreu mais com isso, né? O próprio Triângulo Mineiro também teve essa consequência. Então, dessa região aí, a gente vê que a expectativa era em torno de 65 sacos, ela colheu somente 35, nós deixamos de colher 30 por conta dessa alta temperatura e seca, tá? Então, isso daí, com certeza, já para nós, lá na ponta, né, o Cláudio já até comentou a questão da importância do seguro, já começa a mostrar aqui quanto que isso é importante, o produtor utilizar esta ferramenta como mecanismo de proteção da sua margem de lucro, margem e lucro, né, vamos proteger sua conta aí. E a região de Itapeva sofre um pouco menos, né? Está mais próxima à região do Paraná, que teve um pouco mais de chuva, né? Não é muito próxima da região de Assis, né? Mas mais próxima da região de Sengés, ali, a Castro, né? Região de Campos Gerais, então teve uma condição de clima um pouco melhor se comparado com o norte do estado de São Paulo, tá? Então, a projeção era de 70, 75, nós colocamos 70 para ser bastante conservador, 12,5 só de diferença perto dos 57,5 que se colheu nessa temporada 23, 24. Quando olhando em termos de custo, né, se nós olharmos a barra azul mais clara aqui embaixo, nós temos o custo operacional, efetivo, depreciação. O escuro, um azul aí, mais azul marinho, um pouquinho mais claro aqui, no caso, juros, e depois na ponta, custo da terra, né? E o que chama atenção é esse ponto escuro, que é a receita bruta, né? E a gente já vê que ele não consegue ultrapassar a primeira coluna do custo operacional efetivo, esse da região de Guaíra, para soja sequeira. Mostra, então, que já por não conseguir colher, né, ter uma produtividade aí superando 50 sacas, ele já conseguiu aí registrar, no caso, um prejuízo, né, uma margem negativa, né, já margem bruta negativa de R$ 915 aqui no início, ou seja, alguma coisa dentro do próximo processo produtivo, no desembolso do produtor, deixou de cobrir. Então, ela vai ter que pegar o seu fundo de reserva aí para deixar o nome da ficha limpa aí no caso, né, para pagar as contas vai ter que tirar de algum canto, porque o desembolso dele ali não pagou essa conta aqui. Tá? Já na região de Itapeva, né, já foi um pouco melhor, né, o produtor conseguiu pagar pagou a depreciação, quase todos os seus juros, só no caso o custo da terra, nós estamos considerando terra própria, boa parte deles, uma parte arrendada, então ponderando aí, ele não conseguiria pagar todo esse custo econômico, né, então ele tem um resultado positivo com margem bruta positiva, né, uma receita operacional líquida positiva, mas quando eu incluo todos esses outros fatores econômicos, as duas regiões de sequeiro não conseguiram pagar suas contas, tá? Então, se olhar o que é que pesa, né, na composição de custo operacional efetiva de soja para soja sequeira, nós vamos trabalhar com os mesmos itens, muito parecidos. Fertilizantes, sementes tratadas e operação mecânica são os itens que mais chamam a atenção no caso que para essas duas culturas. Depois vem os SIDAs, né? Defensivos agrícolas, se somado também formam esse grupo aí próximo de 19%, mais ou menos, tá na média. Então, são os principais itens que o produtor acaba monitorando, em especial fertilizantes, né, que acaba sendo importante na composição, no caso de custo operacional efetivo dele, para olhar a safra para a próxima temporada. Bom, o que é que chama a atenção dessas
né, para essa soja intacta que nós estamos trabalhando, tanto soja sequeiro e irrigado, na região de Guaíra e Paranapanema, e Guaíra e Itapeba, mostrando esses dois. No caso de quantidade de sacas para pagar o custo operacional efetivo, né, nós temos aí, são necessários quase 50 sacas de soja para você conseguir ter uma remuneração, né, quantidade de sacas, no nível de preço que foi negociado na temporada 23 e 4, nós precisávamos de quase 50 sacos para pagar o custo operacional efetivo na região de Guaíra e 55 na região de Paranapanema. Quando eu vou para o sistema sequeiro, tá, nós estamos falando em torno de 43 sacas, tanto Guaíra quanto Itapeba, ou seja, norte e sul do estado, muito próximo em termos de valor de quantidade de sacas, né, de soja para pagar o custo operacional efetivo. Tá? Então, nós tivemos aí, precisamos de 43 sacas para pagar custo operacional efetivo, e nós colhemos 35 no caso de Guaíra. Então, essa razão explica, né, por que o produtor de Guaíra já, de antemão, né, colhendo 35 sacos, já teve reflexo negativo aí, prejuízo por conta disso. Mas entrar em um detalhe a mais, só para entender um pouco mais dentro dos grupos químicos aqui, né? Se for ver aqui, fertilizantes, todo de 7 a 8,5, né? Seria mais ou menos aí o padrão de quantidade de saca de soja necessário para pagar os fertilizantes, 6 a 7 mais ou menos para pagar sementes. E aí, defensivos agrícolas, aí o grupo dos químicos, né, ela ultrapassa tanto fertilizantes quanto semente, tornando um grupo químico pesado, ou seja, de grande importância para o produtor mostrar suas negociações, assim como operação mecânica, no caso de irrigação, em torno de quase 5,5 a 7 sacas de soja para você pagar esse custo, né, do desembolso do produtor aqui. Então, do lado que a gente está olhando em detalhe um pouco mais aqui no caso de químicos, né, defensivos agrícolas, o que é que chama? De 8,7, 11,4, 8,1 e 9,5, é que fertilizantes, né, se você olhar, herbicidas não é um grupo que despende grande quantidade de saca de soja para pagar esse custo aqui. O que chama a atenção é fungicida, que está nessa terceira categoria, né? Nós estamos falando em torno de 2 a 4 sacas de soja para pagar o custo com fungicida por hectare, tá? Então, essa é a quantidade de sacas hoje que nós estamos despendendo para nós cobrirmos e controlar, em especial, a ferrugem da soja, que é o principal, né, doença fúngica que nós temos aí nos tratos culturais, que tem maior atenção dos produtores rurais. Aí depois vem a inseticida, tá, que é o que nós temos tanto lagarto quanto percevejos, né, são as duas principais focos que o produtor tem utilizado para esse controle, e o herbicida aí, nesses três grupos, é o que menor impacto, né, para essa temporada 23 e 24 aqui. Tá? Então é só para a gente ter uma noção dos químicos, o que é que sempre o produtor está chamando a atenção é o fungicida e inseticida, além de fertilizantes e sementes, né? Herbicida é importante, mas dentro desses principais grupos aí é o que tem despende menor quantidade de saco de soja para por hectare para se pagar o custo da soja aí. Bom, só para a curiosidade, aqui a gente pegou São Paulo em relação aos outros, né? Então, aproveitei parte do projeto Campo Futuro, agregando o estado e mostrando aqui irrigado, essas duas verdes aqui, Guaíra e Paranapanema, tá? E aqui a região de Rio Grande do Sul. Quer dizer, para a região de irrigado, né, que a gente tem de amostra para conseguir comparar aqui, o estado de São Paulo, nas áreas irrigadas com custo operacional efetivo, né, naquelas quantidades de saca de soja, nós estamos bem, né, com produção 80, quase 70, 50 e 55, nós estamos uma margem boa aqui para o produtor. Na realidade, da grande parte do Brasil é sequeiro, tá? Então, na parte inferior aqui, Rio Grande do Sul, tá? Conseguiu colher bem, tá? Mas ainda tem o reflexo da questão daquele excesso de chuva que nós tivemos no final da colheita do Rio Grande do Sul, no mês de maio, que foi toda aquela tragédia já anunciada na grande mídia e em vários outros veículos de informação, tá? Então, não carece de detalhar mais aqui, mas sim, mesmo assim, né, aquela saca de soja que o cara deixou de colher virou 100%, então ele tinha colhido 80%, 80% virou 100%, porque os 20 que estavam no campo basicamente não conseguiram colher,
tá? Essa foi uma realidade da região noroeste, e a região mais da campanha do Rio Grande do Sul foi pior ainda, né? O produtor ainda teve aí muita área aí que não conseguiu colher, tá? Então esse é o drama da região do Rio Grande do Sul, de tentar recuperar suas áreas e tentar sair de 3 safras seguidas de problemas, 2 com laninha, e depois é o Ninho, e o Ninho, que era o ano 23, 24 para se recuperar, nós tivemos essa revés no finalzinho do ciclo aí, trazendo um desafio maior para a produção de soja do Rio Grande do Sul, tá? Posto isso, vamos para, comparando o estado de São Paulo, Itapeva, região de Guaíra, mostrando que Itapeva, com 43 sacas de soja para pagar o custo operacional efetivo, produzindo próximo de 60, tem uma margem, né, uma receita líquida operacional positiva aqui, tem um gap interessante. Guaíra, como nós tivemos problema de excesso de temperatura, alta temperatura, abortamento de vagem de flora, então nós tivemos baixa produtividade, então isso daí trouxe para nós um alerta um pouco laranja e vermelho, mostrando que não conseguiu pagar essa conta, o sequeiro pelo menos, mas nós não estamos tão ruins se comparado com outras regiões, uma média aritmética de outros estados, como Mato Grosso, que é o principal estado produtor, MS, Paraná e Goiás, tá? Mostrando aqui para nós que a produtividade média esse ano aí gravitou próximo de 50, bem baixo da média histórica nossa. Custo operacional efetivo aí de 51 até 64, mostrando que grande parte das nossas regiões não conseguiu pagar custo operacional efetivo. Então, esse ano 23, 24 é um ano bastante negativo, em linhas gerais, para nós nivelarmos a conversa aqui, não é exclusivamente o estado de São Paulo, o Brasil inteiro teve uma margem bastante negativa na temporada 23-24, isso explica também toda a cautela do produtor a início da temporada 24-25, tá? Que tivemos grande problema de replantio na temporada passada, né? Mas mesmo assim o produtor estava animado por conta de boas safras anteriores, estava mais capitalizado. Esse ano, em função aí de um ano mais desafiador, o produtor está mais cauteloso e sendo mais seletivo no início da sua plantio, assim como também na área e os tratos culturais que vai ser feito daqui para frente. Se nós olharmos aqui em termos de rentabilidade, só para nós olharmos aqui quanto está sobrando receita operacional líquida, que é o ROL, receita líquida total, que é quando eu considero depreciação, juros sobre o capital de giro, terra, tá? Subtraindo isso da receita bruta. Então a gente vê que na barra azul escura aqui, a gente vê que poucas regiões aqui tiveram saldos positivos, né? Que é o caso do estado de São Paulo, tanto dos 2 irrigados, Itapeva, e outros estados, de modo geral, foi positivo. O que foi negativo aqui, tá? No caso de nós não conseguirmos pagar todo o custo da receita líquida total aqui, que foi negativo aqui para muitos deles aqui. Dando destaque aqui para Guaíra, que é o que foi pior, dentro do estado de São Paulo, norte, tá? E assim como a região de Itapeva, claro, está mais perto de Paraná, mas é uma região diferente. Se a gente for para Assis, Candidomota, a realidade é outra, tá? Então, mesmo estando próximo das localidades, uma realidade diferente, tá? Para a safra 24 e 25 aqui, tá? Então, em linhas gerais, nós estamos muito parecido com o que está acontecendo com o resto do Brasil. As magnitudes do valor negativo nosso aqui, maior para Guaíra, e a região de Itapeva aqui, ela fica muito parecida com a região do Paraná, né? Que é o que tem mais proximidade com a região de Itapeva e Paraná. Você vê que os números estão bastante alinhados com o estado do Paraná aqui. Bom, o que é que explica essas temporadas 24 e 25 aqui? No Brasil, de forma geral, sequeiro, nós tivemos retração do preço de fertilizantes essa temporada, sim. 45 pontos percentuais é o ponto quanto é que se contribuiu positivamente o fertilizante. O fertilizante ele vem recuando da temporada de 23 em relação a 22. Defensivos agrícolas, sementes, todos os grupos trouxeram essa contribuição positiva. Só que nós não conseguimos aproveitar essa redução dos preços dos fertilizantes e nosso custo, que trouxe isso no custo, porque nós tivemos 2 revés. Nós tivemos queda de produção por conta de alta temperatura, seca, etc.
tá? Que trouxe para nós aí uma retração de 48,3 pontos percentuais negativo na relação da produtividade. Nós tínhamos a esperança do principal estado produtor do Brasil, Mato Grosso, com bastante problemas com relação à sua colheita, né? Produtor colhendo 15, 20 sacos de soja por hectare, para quem estava acostumado a colher 60, 70 sacos. Então, o principal estado produtor estava estava anunciando seu problema com relação à safra, que há uma certa expectativa, de forma geral, dos produtores de que tivéssemos melhora no preço, já que o principal estado produtor estava apresentando problemas nas suas lavouras, de forma geral. Só que, né, a Argentina e outras regiões compensaram a perda do estado do Mato Grosso, o que trouxe para nós um certo grau de oferta global bastante positivo. E, pelo contrário, nós tivemos retração no preço da soja em 23, 24, comparado com 22. E com isso, com você tendo preço ruim, produtividade ruim, ou seja, dentro daquele nosso modelo, né, que você imaginaria que cenário de você ter queda de preço, queda de produção, e nós não conseguimos aproveitar essa retração da produtividade, e aí o efeito negativo, né, nacional é uma retração da nossa receita líquida operacional numa ordem de 32,9%, quase 33% da nossa receita líquida operacional. Ela foi pior nessa temporada 23-24 frente a 23-22, frente à safra passada 22-23. Tá? Então, esse é o cenário nacional. Então, essa é o que nós estamos olhando, esses valores em relação ao Brasil como um todo, e essa reclamação e a sensação que a gente vê que o produtor está bastante cauteloso, exatamente porque ele teve essa retração na sua receita líquida operacional. No estado de São Paulo, aqui, vou me ater basicamente só para o irrigado, que nós não temos ainda 22, 23, que não permitiu fazer essa comparação com relação ao sistema sequeiro, mas mostra que o produtor foi beneficiado com a retração dos fertilizantes defensivos agrícolas, mas, né, a produtividade ficou aquém daquilo que estava esperando, mas ainda não foi um impacto grande em relação ao que aconteceu no sequeiro, ou seja, o sistema de irrigado conseguiu defender seu nível de produtividade, não deu a excelência da produtividade como está acostumado por conta da temperatura, tá? Ele conseguiu irrigar, mas a temperatura estava alta, né? Isso daí acabava prejudicando o desempenho da produção de safra, tá? Depois nós temos aqui o que é que teve retração, da mesma forma que aconteceu com soja no Brasil, soja na região de Paranapanema, aqui em especial São Paulo, mostra para nós aqui uma retração de preço, ou seja, o preço de 23, 24 é o que traduziu aí maior peso para contribuir com um efeito negativo na rentabilidade do produtor aqui na temporada 23, 24. Então, em termos de resumo da obra para a soja, né, 23, 24 é o ano que a gente marca no calendário nosso, um ano foi um ano muito complicado em termos de produção, preço ruim, produtividade em nível geral não muito aquém do que nós estávamos esperando, reflexo que nós tivemos uma frustração de rentabilidade do que nós estávamos esperando. Bom, sendo breve com milho a gente vai ter dividido em duas partes, primeiro o verão e depois segunda safra. Claro que verão a gente tem bem pouco, mais centralizado na região mais sudoeste, né, sul do estado de São Paulo, então tem a região de Itapeva representando a região aqui, comparando o custo total nosso, sai de 10 mil até 13 mil, comparado com o Paraná, que tem o maior custo total do Brasil hoje, tá? Ponto escuro aqui nós temos a receita bruta, então se nós olharmos aqui, né, maioria não vai pagar suas contas, tá? Depreciação, juros sobre capital investido e custo da terra, tá? Então nós temos aqui a receita de forma geral, somente Itapeva mostrando aqui um saldo positivo, tá? Todo que conseguiu pagar custo operacional efetivo, mas todos, né, o restante do estado brasileiro nós não tivemos esse mesmo cenário, ou seja, de maneira geral, nós tivemos aí problemas para pagar a conta do caso do milho verão. Então, o que chama a atenção é que um produtor de Guarapuava, por exemplo, que produz 12,5 toneladas por hectare, não é uma produtividade baixa, você não vê ele conseguir pagar seu custo operacional efetivo. Então, agronomicamente, ele tem sido bastante eficiente em termos de
atingir o teto produtivo acima da média nacional, muito próximo e acima da média nacional norte-americana, mas você não consegue pagar a conta. Tá? Não é diferente de Santa Catarina e outras regiões. Partes delas sofreram com a alta temperatura, com a seca, tá? Mas a região de Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem sofrido com um ataque de cigarrinha. Tá? Então, essa mostra um cenário bastante preocupante por causa do milho. Já é o segundo ano que a gente tem observado essa retração na rentabilidade do produtor. Então, para o setor de proteína animal, isso não é positivo, porque a partir do momento que o produtor tem rentabilidade negativa, ele tira o pé do acelerador, ele vai priorizar aquilo que vai render melhor na sua carteira da fazenda. Tá? Então, nós temos aqui, mostrando nesse cenário lado direito aqui, que poucas regiões tiveram receita líquida operacional positiva, tá? E quando você considera o custo econômico, aí os números vão ficando mais dramáticos para os produtores que colocam o milho no seu sistema produtivo aqui. Tá? Bom, como é que foi milho segunda safra irrigada, no caso, para o estado de São Paulo? A gente conseguiu comparar aqui, no caso, tanto Guaíra quanto Paranapanema, tá? Então, preço médio aqui, em torno de 48 a 50, produtividade de 140 a 170, né? A região do Paranapanema, como é um pouco mais frio, aí consegue aí traduzir aí, expressar melhor a sua produtividade das suas cultivares em relação ao norte. Então, segunda safra é mais favorável na região aqui sudoeste paulista, né? Em termos de custo, nós estamos vendo aqui barras, ponto escuro aqui, nós estamos vendo aqui ultrapassando aí a depreciação. Isso é um bom sinal, que segunda safra o preço foi um pouquinho melhor que a primeira. Então, o custo de produção aqui, você conseguiu pagar até o COT, seria o custo operacional total, seria custo operacional efetivo mais depreciação, mas não suficiente, a receita bruta não foi suficiente para pagar juros e tampouco o custo da terra. Tá? Então, mostra para nós aqui, resultado disso, que as duas regiões com milho segunda safra aqui tiveram saldos positivos, receita operacional líquida positiva, em torno de 900, tá? Mas quando eu considero o custo total, né, nenhuma das duas conseguiu pagar os seus custos econômicos. Chama atenção aqui nesse sistema das duas, tá? Nós trabalhamos com fertilizantes, são os dois itens que chamam bastante atenção, sementes, SIDAS da vida, né? Irrigação pesando de 8% a 13%, e a operação mecânica em torno de 13% a 15% aí. São os principais itens, né, que acabam sendo destacando aí e realçam para a nossa atenção para monitorar um pouco mais os itens que devemos controlar para a composição do custo operacional efetivo. Mas o que mais pesa é o fertilizante, principalmente quando nós tratamos de uma cultura que precisa de mais nitrogenado aí para fazer uma adubação de cobertura, né, para conseguir garantir a quantidade de N aí para responder isso na produção de grãos aí. E sequeiro, né? Como é que foi sequeiro? Sequeiro, nós pegamos o milho segunda safra sequeiro da região de Guaíra, região de Itapeva, tá? Uma expectativa em torno de 100 sacos aqui que foi contra a observada. A região de Guaíra, talvez nós vamos ter que ajustar um pouco esse valor, que aqui a gente fez no início, ainda estava no meio da temporada da lavoura ainda, né? A gente precisamos só para ver, confirmar se conseguimos concretizar esse 90 que se estava esperando, em torno de 100 a 90, que é o que estavam na época, né? A expectativa era de 100, mas já se falava 90, se configurou isso mesmo, tá? E aí nós temos aqui, a região de Itapeva já foi coletado mais no final em julho, então já praticamente cristalizando todos os números, então foi um pouco mais negativo, né? A produção do que aquilo estava se esperando, né? Então, a receita bruta e a custo aqui, que nós temos aqui, basicamente, nós temos um custo operacional efetivo na primeira barra verde aqui de 4.100 até 5.250. O ponto escuro aqui mostra que a receita bruta, no caso especial aqui para Itapeva, não paga custo operacional efetivo, né? Então,
mostra um sinal de alerta, né, que a segunda safra não foi positiva para Itapeva. E aí, do lado direito, mostrando a rentabilidade, mostra para nós a rentabilidade negativa para Itapeva, ainda o saldo positivo se o nível de produção de Guaíra for 90, mas as duas regiões não conseguiu pagar custo total aí. Chama a atenção aqui o quanto a semente pesa na segunda safra, por isso segunda safra a gente sempre comenta que não dá para brincar, não dá para ser o milho que antigamente se falava que era milho para plantar, milho para o gasto, né? A cultura do milho hoje ela tem que ser cada dia mais profissionalizada, muito mais seletivo em termos de área, escolha de área para fazer a sucessão de pós-soja, porque ela pesa bastante na composição de custo. No caso aqui, 20% ela é superior aí que a fertilizantes, que é o item que normalmente chama a atenção dos outros custos aqui, tá? Então não pode ser plantado em qualquer lugar, qualquer época, porque é uma semente que se você não plantar direito, você já perdeu quase 1/5 da sua composição de custo, no caso do milho aqui. Depois vem outros gastos mais intensos, aqui no caso é a operação mecânica, com as máquinas, né, diesel, mais manutenção periódica, né, são os itens que chamam bastante atenção no caso do milho, né, que tem que colher um pouco mais devagar aí, se comparado com a soja, né, dado a sua característica da sua planta aí, de forma geral. Então, essa é a característica do milho, segunda safra. O que é que chama a atenção das duas aqui, né? Então, quantas sacas de milho por hectare necessário para pagar custo operacional efetivo no sistema irrigado e sequeiro? 122, quase 121 no caso de Guaíra, 154 no caso de Paranapanema, 85 no caso de Guaíra para sequeiro e 96 para Itapeva na região. Então, se nós olharmos aqui já o primeiro número aqui de 157 não é um número difícil de acontecer na região de Paranapanema, assim como Guaíra para milho segunda safra, só que segunda safra, nós estamos falando de custo operacional efetivo de 150, 120, tem que produzir bem milho, moçada. Não é fácil de produzir essa daqui para a segunda safra. Milho verão, tudo bem, tranquilo, mas segunda safra, né, nesse nível aqui, tá? Irrigando, talvez a gente consiga atingir isso, mas sequeiro fica mais complicado. O sequeiro, nós estamos uma expectativa de 100, tá? E aqui, né, com 95 colhendo 70, obviamente a gente já viu que o resultado seria negativo para a região de Itapeva, foi, né, por conta dessa quantidade de saco de milho necessário para o nível de preço que estava sendo negociado durante o levantamento. E Guaíra, no caso aqui, 85 contra 90 que foi coletada nessa informação aqui. Bom, chama atenção em termos de defensivos, grupos químicos aqui do defensivos, o que mais chama atenção de todos aqui é inseticida, tá? Milho, segunda safra, e com a introdução aí e a proliferação da cigarrinha, do milho, tá? Nós estamos tendo um problema sério para fazer esse controle, tá? Então, é o item que tem pesado muito nos tratos e que o produtor tem feito para controlar esse vetor aí, de uma praga que vai transmitir o vírus lá na frente. Então, é necessário aí muita atenção, porque é o que tem elevado o custo de produção do produtor e também reduzindo a sua produtividade lá na ponta, né? Então, são um fator bem negativo dessa praga, né, que muitas vezes, se não monitorar direito o campo, o produtor acaba meio que tendo frustração, uma lavoura bonita, contudo, não consegue expressar na produção por conta do problema de ataque de cigarrinha. Então, depois vem a questão de herbicida, tá? E depois nós temos o fungicida. O Brasil é um dos poucos países do mundo que aplica fungicida no milho, tá? Mas ela responde e protege bem a produção, tá? Então, hoje nós estamos falando em torno de 8 a 21 sacas de milho para pagar o custo operacional efetivo, né? Tem uma diferença grande do tratamento entre a região de Paranapanema e Guaíra, são regiões aí de intensificação diferente de uso de pacote tecnológico, né? Que mostra, né, quanto nós, dentro do próprio estado,
de norte a sul, uma diferença grande em termos de tratamento e emprego de tecnologia aí, tá? Bom, como é que nós estamos em relação à segunda safra, em relação aos demais aqui? Então, eu peguei os 4 principais estados produtores, comparado com Itapeva e Guaíra para sequeiro. Irrigado, basicamente, só tem o estado de São Paulo, tá? Então, se nós olharmos aqui essas duas regiões de Itapeva e Guaíra, aqui nós vemos que nós estamos todas elas com um custo operacional efetivo bastante parecido, um pouquinho acima de R$ 4.000 por hectare. A receita bruta também muito próxima de todo mundo, quer dizer, as duas regiões de Itapeva e Guaíra não estão tão diferentes como o principal estado produtor de Mato Grosso, o MS, o Goiás, o Paraná. Todo muito parecido em termos de quantidade de depreciação, que vai diferenciando o que nós temos de máquina dentro da fazenda e o custo do arrendamento. Tá? Então, o custo total nosso saindo de 6.000 até 8.000, tá? E a receita líquida operacional nossa rentabilidade, começa a desenhar aí que o custo operacional efetivo é positivo para o milho irrigado, tá? Mas para o nosso caso de milho, que nós temos dentro do estado, é positivo para Guaíra, mas negativo para a região de Itapeva. Foi a região aí que teve o pior desempenho dentre as duas aqui que nós estamos dentro do estado, me comparando com a média do estado do Mato Grosso, Goiás e Paraná e Mato Grosso do Sul, né? Paraná e Mato Grosso do Sul, aqui a gente vê que essa região de Itapeva teve uma frustração grande, né? Quer dizer, a falta de chuva que nós tivemos aqui, né, traduziu bastante um resultado econômico bastante negativo. Não é exclusividade do estado de São Paulo, o Brasil inteiro, de forma geral, Mato Grosso do Sul, uma parte do Paraná e São Paulo, que tivemos problemas com falta de água na lavoura, ou seja, a chuva cortou muito cedo nesse ano da safra 23-24, no mês de abril a gente já teve uma escassez maior de chuva, isso daí traduziu para nós aí falta de uma produção bastante comprometida para a temporada 23-24. O que é que explica para nós, né, se eu pensar mais no efeito da soja, do milho segunda safra, nós tivemos o efeito positivo de fertilizantes e também da casa de defensivos, tá? Estou comparando com o Mato Grosso, que é o principal estado produtor, assim como também da operação mecânica. O que é que traduziu o efeito positivo no Brasil? Mesmo tendo resultados, margem ou receita líquida operacional negativa na temporada 23-24, ele foi menos pior do que 22-23. É isso que está falando aqui para nós. Nós tivemos prejuízo nas temporadas 23-24, só que o nosso prejuízo foi menor do que 22-23. Então, é o segundo ano consecutivo que nós estamos trazendo resultado negativo para milho segunda safra. Então, é um sinal de alerta, porque mesmo produtor intensificando, aproveitando sua área aí, ele tem mostrado para nós aí uma frustração muito grande. Toda essa depreciação do preço que nós vimos nesses últimos 3 anos aqui está traduzindo para nós um baixo preço, né? Um custo ainda em patamar de certo nível elevado, mesmo nós temos registrados queda nos preços dos principais insumos, mas ainda não conseguiu traduzir para nós um efeito positivo de saldo positivo nas nossas contas com o milho segunda safra. E o pior de maneira geral no Brasil foi a perda de produtividade. Esse daí destaca principalmente a região de Mato Grosso do Sul, que nós tivemos aí da região de Campo Grande para baixo, uma região aí que sofreu mais com a falta de água e aí tendo frustração de produtividade da milho segunda safra. E no estado do Mato Grosso, tá, produtividade não foi problema, ficou dentro da média histórica deles, mas o preço, o baixo preço aí é o que tem incomodado e traduzido aí que não consegue saldar todas as suas contas aí na temporada 23-24 aí. Rapidamente para fechar trigo, tá? Então, trigo, só porque nós temos a região de Paranapanema, Itapeva, tá? Trigo irrigado na região de Paranapanema, tá? E região de Itapeva. Se nós pegarmos o histórico de 23, é um ano trágico, porque foi o ano que o trigo de 23 nós vimos com uma safra bonita, tá? De repente, no final do ciclo, nós tivemos excesso de chuva, e aí, esse excesso de chuva que nós tivemos na semestre passado, né, 23,
que é o que também já em setembro nós já tivemos problema lá no excesso de chuva no Rio Grande do Sul, já estava pré-anunciando o problema que teria para esse ano 24, tá? Então, o ano que nós tivemos prejuízo no trigo nas principais regiões produtoras do Centro-Sul, vamos falar assim, que a receita bruta não foi suficiente para pagar custo operacional efetivo, tampouco vai pagar os outros fatores econômicos, tá? Então foi o ano que, pela série histórica nossa, foi o pior que nós temos no levantamento, valor real, né, corrigido, desde 2008, né, dos 16 anos de acompanhamento, 23 foi o pior ano de resultado econômico para o trigo. Então, nós não tivemos colheita para 23, tá? Tampouco a qualidade do trigo era trigo de qualidade, também foi depreciado por conta disso, baixa qualidade, e aí o produtor não conseguiu pagar suas contas no ano de 23. Exceto, né, na região de Distrito Federal, que é na região do PADEF ali, tá? Que nós estamos trabalhando com trigo irrigado, que tem uma boa produção, mesmo aí com custo de quase R$10.000 por hectare, tá? Uma receita bruta próximo disso, o produtor consegue pagar suas contas no custo operacional efetivo, mas não consegue pagar todas as suas contas no caso da custo total. Mas é um sinal, né, de uma região aí que você consegue controlar mais o clima, região mais amena, né? Na região aí do Planalto, ali da região de Brasília, Cristalina e Unai, são regiões que têm destacado e começado, né, dar um sinal que talvez pode ser um nosso cinturão de produção de trigo, que possa garantir um certo grau de qualidade por conta, né, de uma resultado muito melhor que outras regiões que nós estamos vivenciando na região sul. Não é de hoje que a gente vê frustração de safra com trigo, tá? O trigo vem bem na lavoura, chega no mês de setembro, aí São Pedro tem que escolher para que pedido de que produtor ele tem que atender, se é o produtor de trigo que quer colher ou se é o produtor de soja e milho que quer plantar uma nova temporada, porque um fica rezando para segurar a chuva, o outro fica rezando aí para começar a chuva, começar o plantio da temporada nova aí. Então, essa é o grande dilema, né, o problema que nós temos com relação ao trigo na região sul do Brasil aí. Tá? Bom, o que é que faz, né, resultado negativo aí? Eu comparei Brasil em relação ao Paraná, e mostra aqui o efeito positivo dos fertilizantes, tanto do Paraná quanto do Brasil, tá? Grande parte aqui, estabilidade no caso geral de sementes e defensivos, tá? Subiu um pouquinho defensivos agrícolas, no caso do Paraná a mesma coisa, só que o efeito negativo que nós falamos, quase 320% no Brasil e quase 580, 90 aqui no caso negativo para o Paraná, mostra que nós tivemos uma frustração forte no trigo, da produtividade e preço, ou seja, nós quebramos por conta de não conseguir colher e a baixa qualidade do nosso trigo precificou muito mal o nosso trigo. Então, esses foram os dois resultados que trouxeram um resultado péssimo para o trigo no ano de 23. Tá? E aí, rapidamente, para fechar, o feijão, dado que o estado de São Paulo é importante para essa commodity, a gente tem aí, comparando primeira safra, basicamente nós não temos, mas aqui na segunda safra, aqui nós temos aqui sequeiro irrigado, o sequeiro na região de Itapeva e irrigado na região de Guaíra e Paranapanema, tá? Então, nós temos aqui todos os custos operacional efetivo e a ponta escura aqui, a receita bruta do produtor rural aqui. Bom, o que nós podemos olhar de forma geral que, se nós olharmos aqui, a gente já vê que vai ter uma receita líquida operacional positiva, uma vez que o ponto escuro está acima das primeira barra, na barra laranja também ultrapassa, na cinza também quase todo mundo passa, certo? Itapeva e Paranapanema, e laranja a maioria fica, só duas regiões de Paraná e Goiás que tiveram resultados positivos. Então aqui traduz para nós aqui as duas regiões que Paraná e Goiás tiveram primeira safra positiva para feijão de primeira safra, o Distrito Federal também. No caso de São Paulo, todo mundo paga o custo operacional efetivo, mas nós não conseguimos pagar nosso custo total, né, tendo um pequeno prejuízo aqui de 115 no caso de Guaíra, R$1.000 no caso de Paranapanema e de 1.700 no caso de Itapeva, São Paulo aqui. Tá? Então é a cultura que tem perto dos demais commodities, é o que está dando saldo positivo para o produtor. Tá? Então
está no sistema produtivo exatamente porque está atendendo o mercado doméstico, assim como o arroz, feijão são das poucas culturas que traduziu rentabilidade positiva para a temporada 23-24. Soja e milho, segunda safra, milho verão, as duas culturas traduziu em resultado negativo para a temporada 23-24, o que traz para nós aí um certo desânimo, entre aspas, né, para aqueles produtores que não são da área. Né? Tem muita gente que entrou aventureiro na produzir soja, tá? Arrendando as áreas areião, áreas, né, diferentes aí, que não são áreas tradicionais, e aí a gente começa a ver que agora começamos a selecionar, começamos a entrar na agricultura real, vamos falar assim, né? Dito isso daí, para a gente ver aqui, um ano de 23-24 foi um ano desafiador, a gente já vê isso aí, já estamos na boca da 24-25, sabemos que tem muita gente com dificuldade de pagar suas contas, muitos não conseguiram fechar a conta de 23-24, desafios diferentes, em especial o Rio Grande do Sul, que a gente coloca como se fosse um outlier, porque é muito diferente, o produtor vai ter que recuperar seu solo, vai ter que recuperar sua infraestrutura de máquinas, né? Uma parte dela, tá? Então, não é só perder a safra, mas sim perder a estrutura. Então, é um caso à parte para o Rio Grande do Sul que vai demorar algum tempo para conseguir retomar o seu nível de produção, né, capacidade operacional dela para a gente conseguir colocar ela realmente como um grande estado produtor de grãos do Brasil. Outras regiões que nós tivemos a frustração de safra, né, tem estrutura aí que estão melhor protegido, tá? Exceto algumas regiões de Mato Grosso que perderam outras fazendas, perderam suas fazendas aí com queimada, que tem casos, né, isolados aí, mas também é resultado negativo, tá? Diferente do sul que perdeu pelo excesso de água, o centro-oeste, Mato Grosso com excesso com fogo, São Paulo também nós fomos vítima disso, tá? Mas traduz para nós um ano que vem sendo desafiador para nós 24-25. Por que vem sendo desafiador para nós? Porque eu pego essa evolução da região de Paranapanema para nós aqui, tá? Mesmo sendo soja irrigada, traz para nós aqui uma rentabilidade que 21-22 você estava no voo de cruzeiro, tá? Praticamente ganhando muito dinheiro nas duas temporadas seguidas, 20-21, 21-22, que foi um dos melhores anos. De repente vem essa compressão na renda do produtor, né? Sai esse solavanco aqui, nós estávamos voo de cruzeiro, deu uma turbulência, o avião, né? Ela desceu aqui para o produtor aqui, e agora nós estamos aí continuando essa achatando essa margem negativa do produtor aqui, podendo pagar custo operacional efetivo no caso de, né, soja irrigada, que é o caso do Paranapanema, mas o que é importante e não muda o movimento para sequeiro irrigado, é essa receita líquida operacional, ela, né, curvando aqui, né, buscando aí a linha do zero aqui, que é preocupante aqui para nós aqui, tá? Então, nós estamos saindo, né, desse patamar de faturamento de 16 mil reais por hectare, passando para 10 mil, ou seja, 6 mil que nós estamos deixando de colher no caso aqui, nessa situação daqui nós estamos avaliando, mostrando que é importante essa linha de tendência, né, para essa estimativa para 24 e 25 aqui, tá? Parecido com a temporada 23-24, claro que ainda nós temos todo uma trajetória para andar nessa temporada. O ano parece que vai ser mais ameno, se nós confirmarmos essa laninha mais neutra, ou condição climática mais neutra, mas se tivermos regime de chuva e temperatura mais amenas, aí talvez mude um pouco mais a nossa expectativa de produção. Só que se o Brasil produzir bem, nós mesmos, né, acabamos estragando um pouco o mercado, porque nós somos um grande produtor, né? O Brasil realmente confirmar essa safra, super safra nossa aqui, nós vamos ofertar muito bem, então acaba pressionando um pouco mais a cotação aqui. Isso aqui é só uma matriz de sensibilidade, mostrando para nós, para o caso aqui dessa região, um produtor aí estiver produzindo em torno de 80, né, e 125 reais aqui, então vai colocar aqui em torno de 340 reais por hectare de receita líquida operacional para o produtor rural aqui. Só que o que é o nosso limite, né? Se o produtor aqui de 125 sacos aqui e produzia 50 sacos por hectare aqui, já tem prejuízo de 340 reais por hectare. Então, né, independente do, né, quanto mais, né, se nós pegarmos sequeiro que vai dar
um equilíbrio diferente aqui, mas em todo caso, nesse cenário que nós estamos falando, se ele conseguir produzir, né, 50 sacas aqui, com 120 sacos aqui, não paga a conta, tá? Então, para pagar a conta produzindo 50 sacos, o preço da soja tem que estar acima de 135 hoje, tá? Que é 160 para pagar a conta, ou seja, eu não pago depreciação, não pago custo da terra, não pago juros sobre o capital de giro, só o desembolso do produtor. Então, né, se nós trabalharmos com retração de preço para 120 ou 115, nós vamos ter que responder isso ainda na produtividade aqui, né? Então, 65 sacas aqui, tá, aceitam desaforo aí, no caso, até de 105, tá? Mas zerando a conta aqui, tá? Então, produtores de irrigado consegue colher 80, nesse nível de preço aqui, de 125, vai ter aí faturamento de 140, mas sabemos que a realidade, a grande maioria, está nessa linha de corte aqui, dessa diagonal, tá? De 80 por saca de produzir, tem que produzir 80, com preço de soja 80, 210 aqui, até um sonho, uma coisa distante, R$150 a saca de soja, já foi uma época que nós tivemos isso, tá? Que aceitava aí uma produção de 60, ganhava muito bem com isso, tá? Então essa matriz dá uma noção mais ou menos do parâmetro, qual é o nível de preço e produtividade que nós devemos monitorar. Essa matriz exatamente mostra para nós aqui em que momento nós devemos sentir seguro, né? Então, dado o nível de preço de 125 com uma produtividade de 80, ok, mas se produzir até abaixo de 50, eu já estou no prejuízo. Então, isso daqui é o cenário só para a gente ter um corte do que o produtor deve tomar cuidado para a próxima temporada aqui. E para nós finalizarmos aqui, nós temos aqui só para nós ter uma projeção de outras regiões aqui, fora do estado de São Paulo, quantidade de saca de soja para a temporada 24-25, pensando numa região de Sorriso, Rio Verde, Dourados, Cascavel e Carazinho, por exemplo, tá? Nós estamos pegando o preço do insumo de primeiro semestre de 24, de janeiro até junho de 24, com custo operacional, trabalhando com os mesmos coeficiente técnico de 22, e aí pegando, né, uma produtividade média das últimas 5 safras e esperando que ano que vem nós venhamos trabalhar com $1, março do ano que vem, a $10 por bushel, e um câmbio de 5,7. Né? Estou sendo mais otimista, otimista, digamos assim, mais pessimista em termos de desvalorização da nossa moeda, tá? Então, com esse patamar, nível de preço, né, eu preciso de 55 sacas de soja para pagar custo operacional efetivo na região de Sorriso, 46 para Rio Verde, 38 para Dourados, tá? E no caso aqui, para pagar custo total, 76 sacas, ou seja, não tem muita margem, né? $10 por bushel, 5,7 dólar, né? Você não tem muita margem para o produtor errar, para pagar custo total, no caso da temporada 24-25 na região do Sorriso, região de Rio Verde ou região de Dourados, por exemplo. Então, nós estamos num patamar hoje, né, de um mercado que está andando de lado há algum tempo, projetando $10 por bushel, tá? E aí nós olhamos aqui para o milho segunda safra, está um pouco cedo ainda, né? Mas nós estamos aí só fazendo o primeiro exercício, olhando para a perspectiva para o ano que vem. Sorriso, uma região importante, precisa 120 sacos de milho para pagar custo operacional efetivo e 170 para pagar custo total. Então, não vai ser fácil. Então, nós estamos 2 anos seguidos de resultado negativo para milho, tá? Alguns produtores que não conseguiram colher bem soja e também não conseguiram colher bem milho, então está com fluxo de caixa bastante comprimido, então aí vai ser mais seletivo talvez aí para a aposta na milho segunda safra. Pega uma região de Cascavel, Dourados e Rio Verde, 85 sacos de milho para pagar custo operacional efetivo, de 120 a 150 sacos de milho para pagar custo total. Então esse é basicamente um cenário para a próxima temporada, uma temporada que os preços que nós estamos trabalhando hoje, com nível de orçamento, porque temos para 24, 25, está num nível de equilíbrio muito próximo da produtividade média do produtor, ou seja, nós não temos muita margem para errar, então por isso essa cautela do produtor também explica de o produtor não plantar soja no pó, né? Nós estamos aí
quase 5 no início de outubro ainda. Muita gente aí, no ano passado a gente já estava mais afoito plantando, esse ano o pessoal está mais cauteloso para começar a lançar essa semente no campo aí. Então essa é basicamente o primeiro números que a gente tem para trabalhar, pensando em 24 e 25, né? Um ano bem desafiador para recuperar 23, 24 e alguns recuperar mais 3 safras, que é o que nós temos para começar a abrir a discussão. Cláudio, Marina, eu agradeço a oportunidade, fico à disposição daqui para frente. Excelente, Mauro. Muito obrigado aí pela apresentação dos resultados, né? Acho que foi bem pormenorizado, né? Deu para a gente perceber direitinho qual é o cenário que a gente está enfrentando, o que aconteceu aí nas últimas safras, né? Quais os impactos, principalmente, que a redução de produtividade e redução dos preços trouxeram, né, para o resultado líquido das unidades de produção. Então, acho que ficou bem claro esse cenário aí, o desafio que a gente está enfrentando, que enfrentaremos de novo, né, nessa safra 24 e 25. Né? Conforme tu bem mostrasse aí, o cenário não permite erros, né, para os produtores. Né? Não, estamos num cenário muito ajustado aí de preços e custos, e qualquer desvio de produtividade, de erro, vai impactar, né, o produtor e trazer resultado negativo. Muito, muito bom. A minha ideia era abrir aqui um espaço para perguntas, né? Nós não estamos num número que eu acho que a gente consegue controlar, né, Marina? Quem quiser fazer alguma pergunta pode levantar a mão, aí a gente pode abrir a palavra, se quiser escrever pelo chat, a gente faz as perguntas aí. O Carlos, ali de Mogi Mirim, né? O Carlos Pereira já levantou a mão. Eu ia fazer uma pergunta antes, enquanto alguém se pronunciasse, mas o Carlos já levantou a mão aí. Carlos, eu passo a palavra para ti, então, por favor. Ô, Cláudio, por isso não. Pode manter sua. Não, eu faço depois, sim. Por favor, Carlos. Deu abertura comigo mesmo. Não, tá certo, Bom, tá certo. É que normalmente as pessoas, né? Normalmente as pessoas esperam um pouco para fazer perguntas, então eu ia mandar uma, mas se tu fosse rápido no gatilho, aí então a prioridade é tua. Segura ali então um pouquinho. Obrigado aí pela preferência. Primeiramente, meus cumprimentos aí por esse trabalho muito bem desenvolvido aí, em conjunto aí com a CPEA, né? Não posso deixar, porque eu sou muito fissurado em números, né? Em custo de produção, comercialização, e se a gente não for realmente fissurado nesses números, nós vamos, realmente, o nosso produtor não vai conseguir, por conta não vai conseguir sucesso, né? Mas por conta até de uma situação, uma particularidade aqui de Mogi Mirim. Aqui se fala em 180 até 200 mil reais o alqueire. O arrendamento aqui é de 8 a 10 mil, tá? Então, já começa por aí. Eu vi na sua apresentação, Mauro, que, assim, de uma forma bem genérica aí, uma conta lusitana, né? Que 25% até 30% das áreas são arrendadas, né? Eu vim acompanhando seus slides ali, tô chutando aqui, viu, Cláudio e Mauro? Mas, assim, eu vi que boa parte é arrendada. O que está acontecendo nessa região? Houve uma migração da citricultura para cereais e uma parte específica, o abacate. Então, conforme você bem citou, nós estamos indo para o segundo ano com os preços abaixo do custo de produção, né? E estou falando em COI, né? Porque se for falar em COT, né? Que é a depreciação, custo do dinheiro, custo da terra. Então, aí realmente distorce totalmente o negócio. Então, a grande preocupação nossa aqui da região, que houve essa migração da laranja, boa parte para os cereais, né, Cláudio? E, com isso, nós estamos, os nossos associados, nossos produtores, também indo para o segundo ano do negativo, né?
e não conseguindo pagar os arrendamentos, porque, pelo que você falou aí, 2.250, mais ou menos, é o valor lá do hectare daquela região lá de... a região lá de baixo, de Paranapanema, tal, 250 por hectare. Fazendo uma conta vezes 2,4, você tem aí R$ 5.000 o valor do arrendamento, 5, 5,5, estourando 6. Aqui não, a 8 você não acha mais. Só que o pessoal não está conseguindo pagar os arrendamentos, entendeu? Porque a conta não está fechando. Quem fica por último é o arrendador, né? Quem arrendou. Então, essa é uma situação. Enquanto também esses arrendamentos estavam trocando de mão, saindo de um produtor, indo para outro produtor, então a gente ainda fica mesmo, né, uma expectativa de melhora, de melhoria. Mas o que está acontecendo? Já está deixando de trocar de mão de produtor para produtor, indo para as usinas. Indo para as usinas. Haja visto o valor do açúcar, né? Vocês viram que deu um pulo, com certeza o álcool deve acompanhar isso aí. Então, isso para nós é muito preocupante, para nós do sindicato, porque quando ele passa a arrendar suas terras para esses segmentos, eucalipto, cana, o sindicato rural ele não depende de tantos serviços, de tanta representação, né? De tanta capacitação, né? Que é o nosso tripé, né? Que trabalhamos, ele já não é tão dependente do sindicato. Isso recai, né, diretamente também na situação financeira dos nossos sócios, né? E porque ele não tem recurso, ou ele não vai utilizar o serviço que nós prestamos. Todo o escopo de trabalho e de serviço que nós temos não vai ser utilizado pelo sócio. Então, muitas vezes, ele vai buscar escritórios e fazer serviço avulso, né? Que ele paga lá R$ 150 para fazer o ITR, depois ele paga mais um X para fazer lá um CCIR, e, enfim, vocês já entenderam a situação, né? O reflexo, né? Aonde vai impactar isso. Mas, assim, só para dizer para vocês que essa é uma realidade onde houve uma migração para os cereais, né? Soja, milho, principalmente, onde o valor da terra é altíssimo, né? Então, o arrendamento vai ficar por aí mesmo, né? Vai ficar proporcional ao valor da terra, né? 8 mil, falar o tudo, Cláudio, por 8 mil tu não acha mais, né, Cláudio, usando o seu termo gauchesco aí, por 8 mil tu não acha nada aqui mais para arrendar. Mas, por outro lado, para arrendar, para plantar o quê? Então, por isso, a preocupação de há uma tendência fortíssima mesmo dessa região. Tem município aqui, Arthur Nogueira, por exemplo, nós temos 9 extensões de base, agora 10 com Itapira, mas mais pelo Senar, né? Então, tá tudo... Alguns municípios, eu diria, 50% dos municípios estão buscando o arrendamento para esses segmentos, cana e eucalipto. Então, é só para você saber que isso, nesse aspecto aí, para nós também aqui da região, é muito preocupante essa migração para segmento de cana, eucalipto, que, vamos dizer assim, é um outro segmento, né? É a silvicultura ou a cana-de-açúcar, mas para nós que temos uma região diversificada, que já tivemos o rótulo da maior renda por hectare do estado de São Paulo, conforme o Instituto de Economia Agrícola, né? Nós chegamos a R$ 2.500, nós extraímos R$ 2.500 por hectare, né? Por conta da diversificação. Então, tem uma tendência da gente ficar aí com 2, 3 culturas, né? Sem querer ser pessimista. É lógico que a fruticultura permanece e ela tem uma estabilidade maior, mas há uma tendência muito forte da gente virar aí, com todo respeito, um vale um Vale do Paraíba ou a região de Ribeirão, que a monocultura prevalece, principalmente a cana-de-açúcar. Essas considerações que eu gostaria de fazer, Cláudio e Mauro, e demais companheiros que estão aqui presentes nessa videoconferência, para que a gente comece a pensar realmente, né, que não é só o produtor que está... São 2 safras seguidas já, com prejuízo, né? E conforme o Paulo Hermann lá você precisa travar o custo, você precisa garantir uma safra, guardar uma safra, e esse é o conceito que nós deixamos aqui também para o nosso produtor, né? Travar o custo, vender aquilo que é meu custo, e depois tentar guardar uma safra. Quer dizer, nós estamos muito longe disso, considerando o cenário apresentado. Era isso.
Obrigado, Carlos. Mauro, quer tecer algum comentário sobre esse impacto aí do arrendamento nos custos? O arrendamento no custo não é a disputa, né? Então, eu acho que nós temos uma característica diferente, né? O produtor de grãos, de forma geral, ele atraiu, né, a rentabilidade que o grão estava proporcionando diante de outras culturas, ela estava bem acima, né? E acabou meio que seduzindo, vamos falar assim, outros segmentos aí que não estão diretamente ligados ao setor de grãos a participarem desse mercado, né? Então, produtor de café, produtor de laranja, né? Produtores de outros segmentos acabaram meio que sendo seduzidos pela rentabilidade que a soja estava proporcionando nos últimos 5 anos. Agora voltou à realidade, né? Eu acho que agora é a produção de grãos, $10 por bushel, pagando conta, né? É uma realidade um pouco diferente do que se estava acontecendo no passado, né? Então, essa competição diária aconteceu, não é só exclusivamente em região de Mogi Mirim ou outra região, todas as outras regiões acabavam tendo essa disputa, tá? Inflacionaram esse preço do arrendamento, o produtor acabou disputando essa terra porque ele também aumentou o tamanho das suas máquinas e aí precisava ter mais áreas para conseguir compensar aquela máquina maior que ele comprou, e aí toda essa disputa que nós tivemos até agora, né? Eu acho que agora começa a separar um pouquinho, o pessoal começa a se acomodar, pelo menos na área de grãos. Quem não é tradicional talvez deixe a atividade, fica mais realmente quem é grãos. Me preocupa o que está né, nosso colega falou de grãos aí da região de Mogi Mirim, é concentração na área de eucalipto e cana, claro. Você diminui o portfólio de, da atividade econômica na região e aí fica um pouco mais problemático aí para em termos de arrecadação. Cláudio, só para concluir, em relação à citricultura, o Mauro comentou que o produtor está lavando a égua, né? Pelo menos pelo preço, né? Foi você que comentou, né? Então, comentei. Eu quero informar o seguinte: nós estamos vendendo hoje a caixa de laranja 40,8 quilos a R$100. Perfeito. O grande problema é que a produtividade, até então, junto com a Conab, o Centro de Inteligência de Mercado lá de Lavras, a gente sempre trabalhou aqui com 2 caixas por planta, né? E o que está acontecendo hoje? Para dar uma caixa por planta, tem que fazer isso aqui, ó, com um custo de R$50, ainda falando em COT, né? Em COI, né? Falando ainda sem colocar aqueles 3 segmentos lá. Sim. Então, na verdade, o produtor, quando vende uma caixa de laranja a R$100 e está com o mesmo custo, se não maior, ele está vendendo essa caixa de laranja a R$50. E essa Sim. mesma planta, com o mesmo custo, hoje, ele colhe apenas uma caixa. Então, aí no fundo, ele está vendendo a R$50 a caixa. Custo por unidade dele, né? Custo por unidade dele. Não é isso? Se analisar o custo de produção, ainda bem, né? Ainda bem que chegou a 100 para poder compatibilizar, pelo menos, com o custo de produção. É isso tá aí, certo. Cláudio. Obrigado aí. Tá certo, Carlos. Acho que não temos nenhuma inscrição aqui por enquanto, né, Marina? Mas a respeito dessa questão do arrendamento, né, só para dizer que a gente tem notado que a participação dos arrendamentos tem crescido, né, em algumas regiões. Isso traz um novo cenário, né? Quando tem, às vezes, renovação, né, das famílias, os filhos vão para as cidades, né, fica lá o patrimônio que é arrendado. A gente vê em algumas cadeias, como a cana, por exemplo, uma participação muito maior de arrendamentos, né? Então, esse é um cenário que preocupa um pouco. E quando a gente olha lá para os Estados Unidos, por exemplo, né, nós visitamos a Illinois há um tempo atrás, e a participação da produção lá em áreas arrendadas é enorme, né, muito maior que a nossa aqui. Então, esse é um complicador, né, que tem aí. A gente sabe que quando as terras são arrendadas, dificilmente depois, né, o produtor, né, volta para a terra, enfim, refaz a sua infraestrutura para voltar a produzir, né? Então, é um cenário para a gente observar aí, com certeza, né? Um outro comentário aqui importante, só em função do que o Mauro apresentou, que eu acho que vale a pena a gente trabalhar, né, é a importância da diversificação, né?
o próprio feijão mesmo, né, trouxe uma contribuição positiva ali para o resultado do negócio, né? E a gente vê que sempre tem, né, alguma cultura que acaba, enfim, trazendo um cenário diferente, né, em termos de rentabilidade e ajudando, né, a manter aí o resultado um pouco mais uniforme, né? Então, assim, diversificar a produção é importante, tá? Ter um sistema de produção ali, com leguminosa mais ainda, né, para aumentar a fixação de nitrogênio. Tem até questões ambientais também associadas, mas a gente precisa trabalhar mais nesse cenário de diversificação, aí, de gestão do risco, né? Isso é muito importante. Também gostaria de destacar a importância da irrigação, né? Os resultados aí que o Mauro mostrou evidenciam, né, que como a irrigação consegue sustentar o resultado líquido operacional ali. A gente sabe que nem todas as propriedades conseguem ter sistemas de irrigação, é um investimento, né? Precisa, enfim, ter acesso à água, né? Ou seja, em rio, para tomada de pontos de captação, ou fazer uma barragem, isso tem um investimento, tem questões burocráticas que trazem muitos empecilhos, né, aqui no estado de São Paulo. Eu vi até que a Aspip está participando aqui, não sei se é o Vitor ou não. Existe um projeto aqui no estado para fomentar a irrigação. Eu acho que, sem dúvida, é um assunto que nós precisamos trabalhar um pouco melhor, para tentar aumentar a irrigação dentro do nosso sistema produtivo brasileiro, porque isso traz resiliência, né, em termos de produção, tá? Esse é um aspecto bem relevante. E também, né, voltando, né, ao ponto que o Mauro disse, que a gente não pode cometer nenhum erro, não tem espaço, né, para o produtor cometer nenhum tipo de erro em termos de produtividade, porque a relação preço e custo está muito ajustada, né? Eu queria enfatizar aqui a importância, né, do produtor dar passos, né, bem estudados, né, não fazer investimentos agora, enfim, é um momento de apertar o cinto, né, de fazer o básico, né, deixar os investimentos para quando tiver uma folga maior, exceto aqueles que são estritamente necessários para manter a produção. Mas a gente tem que, enfim, administrar muito bem, né, esse cenário que a gente está enfrentando. Então, assim, gestão da produção é fundamental, né? Fazer uma contabilidade de custos, analisar os seus resultados, fazer um orçamento, né, é cada vez mais fundamental, né? O produtor que é mais profissional, que tem esses números aí na ponta do lápis, acaba avaliando melhor o cenário e tomando as decisões mais corretas, né? Então, essa questão climática, por exemplo, né, é muito importante. Eu queria chamar a atenção aqui para duas coisas. Uma, né, é fazer gestão de risco com o instrumento de seguro, quando estiver disponível. Eu acho que o produtor tem que acessar. Nós aqui no estado de São Paulo temos o privilégio de ter um programa de subvenção estadual, né? Os outros estados não têm, né? O Paraná tem um programa muito pequeno, mas o estado de São Paulo tem um programa robusto que contribui muito para a redução do custo, né, do prêmio, né, faz com que o produtor consiga acessar o instrumento de seguro rural. Então, a gente tem que aproveitar esse programa, utilizar mais seguro, e usar também uma outra ferramenta de gestão de risco importante, que é o zoneamento agrícola, né? O zoneamento agrícola, ele não é simplesmente para qualificar o produtor ou não para acessar o crédito rural, para acessar o seguro rural. O zoneamento agrícola é um instrumento que o produtor pode utilizar para a gestão de risco do seu negócio. Então, dependendo do tipo de solo, né, do período que ele está, do tipo de semente, que ele pode utilizar, se é precoce, de ciclo médio ou tardio, ele consegue ajustar a sua produção para produzir dentro de uma janela de menor risco. E é isso que a gente quer que o produtor faça. Se ele fugiu daquela janela ideal de plantio, o produtor tem que repensar se vale a pena ele correr um risco maior ou não, né? Principalmente diante desse cenário que a gente tem muito ajustado, tá? Então, o zoneamento é uma ferramenta de auxílio para o produtor. Os produtores não utilizam dessa maneira que eu estou trazendo aqui, mas a gente precisa, né, fazer com que eles utilizem para olhar qual é a melhor janela de plantio na sua região,
né, e tentar fazer, enfim, a condução do seu negócio da melhor maneira possível, tá? Então, acho que esses são aspectos que a gente precisa trazer, né, sempre para o produtor, para a gente cada vez mais elevar o nível de eficiência de gestão das nossas propriedades, né? Porque o cenário não permite erros, né? O cenário realmente está muito ajustado para os produtores. Certo? Então, esses são alguns comentários. Não temos mais nenhuma pergunta. Não tendo pergunta, né, eu queria chamar o nosso presidente Tirso para fazer o encerramento. Eu vou passar uma mensagem para ele aqui e antes, enquanto ele conecta, eu vou fazendo alguns comentários finais aqui e agradecimentos. Bom, em primeiro lugar, né, queria agradecer muito aí a equipe do CPEA. O Mauro sumiu da minha tela aqui, mas deve estar por aí. Agradecer muito o Mauro, toda a equipe, né, o Renato, o Lucílio, enfim, toda a equipe do CPEA por essa parceria, né, nesse trabalho. A gente quer ampliar esse trabalho, já comentei com o Mauro, a ideia é a gente fazer esse tipo de evento todo ano, com um grande outlook, né, para mostrar as perspectivas para os produtores e ajudar na tomada de decisão. Então, vamos ver se a gente consegue dar andamento nisso e ampliar aí os nossos trabalhos em conjunto, Mauro. Então, muito obrigado, tá? Queria agradecer a nossa equipe interna aqui, né, do Departamento Econômico, né, por ter conduzido também esses painéis. A Larissa acompanhou a equipe de campo aí que foi nos sindicatos e foi fazer o levantamento de custo. Então, muito obrigado, Larissa. Agradecer a Marina também por me ajudar aí na estruturação desse painel. E todos, né, da equipe que, de uma maneira ou de outra, contribuíram também para a gente levar ao fim, ao cabo, essa nossa iniciativa, certo? E queria agradecer, o Tirso não entrou ainda, não está presente aqui, nesse caso a gente encerra, né? Mas eu queria agradecer muito a nossa presidência, né, justamente por ter abraçado aqui o nosso projeto, né, nossa proposta para a gente fazer essa parceria com o CPEA, ter viabilizado os recursos, né, e de pronto ter, enfim, aceito a nossa ideia para a gente poder fazer essa execução, então. Então, ao Tirso aí, a nossa presidência, muito obrigado. A nossa diretoria, o Márcio Vassoler, caiu e não conseguiu retornar, que é o nosso diretor, primeiro secretário e também coordenador da nossa Comissão Técnica de Grãos. E os demais participantes da Comissão de Grãos que também entraram aqui na reunião, enfim, para assistir à apresentação dos resultados. Então, não havendo nenhuma consideração, né, Marina, não sei se tem alguma consideração a fazer, mas não vi ninguém com a mão levantada. Eu queria agradecer demais, tá, a participação de todos. Mauro, muito obrigado. Não sei se quer dar uma palavra final. Não, Paulo? só agradecimento mesmo, Cláudio, pela oportunidade. Eu acho que é legal a gente ter essa aproximação. Vamos continuar aí, eu falei, vamos semeando para fazer novas colheitas aí. Eu acho que as duas instituições só têm a ganhar. O Estado de São Paulo, o produtor paulista, só vai ganhar com esse tipo de informação que nós estamos iniciando o nosso plantio agora. Perfeito, Mauro. Por favor, leva o nosso agradecimento aí ao CPEA, a toda a equipe, o professor Geraldo, Lucílio aí, né, enfim, e a Exalc, que é sempre nossa parceira aí nessas realizações, tá bom? Muito obrigado, Mauro. Obrigado, um grande abraço. Bom, o nosso presidente provavelmente está ocupado em reunião, não conseguiu entrar aqui para dar um abraço a todos, então, em nome dele, eu agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.